Graça e paz, queridos irmãos. Convido a todos a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós leremos do verso 31 até o verso 33 e também o versículo 1 do capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, 32 a 33 e também o versículo 1 do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus e Pai, louvado seja pela Tua palavra, Senhor, que nos libertaste, que nos ensinasse através da Sua revelação. Sabemos que a Tua palavra, Deus, nos ensina muitas coisas. Por isso pedimos a Tua graça para ser obediente a elas, para que não sejamos ou meramente ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor deseja para nós, como igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu gostaria de começar este sermão com uma pergunta, que diz o seguinte: por que a minha liberdade deve ser diminuída por causa da consciência dos outros? Vou repetir mais uma vez. Por que a minha liberdade deve ser diminuída por causa da consciência dos outros? Sabe, irmãos, a igreja de Corinto, especialmente também aquela cidade do primeiro século, era uma cidade muito importante, porque ela era extremamente bem localizada no mapa. Ela ficava entre um istmo estreito entre o Mar Egeu e o Mar Adriático. Por causa disso, suas rotas de navegações ali, elas funcionavam de uma forma extraordinária para vias comerciais. E por causa disso, aquela cidade ela era um ponto importante para a pregação do Evangelho. A cidade de Corinto, ela também tinha uma riqueza herdada dos gregos. E ali existia como eu posso dizer, um teatro enorme, né, ao ar livre, que tinha capacidade para 20 mil pessoas. Corinto também era uma cidade extremamente religiosa, mas uma religiosidade totalmente pagã. Essa cidade, por ser totalmente religiosa, tinha uns conceitos muito interessantes a respeito da religião, que eram as práticas que eram associadas àquelas religiões. A cidade de Corinto, ela tinha um templo de Afrodite, com 1000 prostitutas sacerdotais. E aquele povo de Corinto, né, a forma como eles eram chamados, do grego, significando korinthonizomai, significava literalmente agir como um Corinto, que na prática isso passou a significar aqueles que praticam relações sexuais ilícitas. E isso na cidade era algo extremamente comum e cultural. E a gente pode observar que Corinto, por ser uma cidade tão rica em conhecimento, em rotas comerciais e também em nível elevado de religião,
era um ponto extraordinário para a pregação do Evangelho. E por isso Paulo não perdeu tempo e foi logo para lá plantar uma igreja. Na segunda viagem missionária de Paulo, nós temos essa informação em Atos, capítulo 18. Também Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja, que é a que nós possuímos hoje, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas, queridos, com relação à igreja que foi plantada ali, os coríntios, eles eram conhecidos por possuir uma excelente palavra e também nenhum dom espiritual faltava para eles. É o que Paulo afirma ali no capítulo 1, dos versos 4 a 7, ele diz: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então, a igreja de Corinto, diferente das igrejas que nós vemos hoje, era uma igreja que tinha a palavra de Deus e que tinha os dons espirituais exercidos ali. Mas Paulo chama aqueles cristãos de carnais. É o que ele afirma ali no capítulo 3, quando ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aqui, irmãos, podemos tirar uma grande lição, que o fato de uma igreja pregar uma palavra genuína, os irmãos daquela igreja desfrutar de dons para exercer o ministério, isso não significa que aqueles crentes eram maduros. Ou seja, dons espirituais não é sinônimo de maturidade espiritual. Porque a maturidade espiritual, ela é evidenciada pelos frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 é o que Paulo afirma, né? O amor, a longanimidade, a paciência, a temperança. E uma lista segue mostrando que são essas atitudes do Espírito que evidenciam uma verdadeira padrão de santidade. Então, nós podemos entender que a igreja de Corinto, ela sofria com a falta de maturidade. E é por isso que Paulo escreve para ela. No capítulo 8 e até o capítulo 10, onde está o nosso texto, esse assunto ele se inicia e ele perdura até o capítulo 10. No capítulo 8, Paulo ele inicia um assunto sobre comidas sacrificadas a ídolos. Irmãos, a situação ali em Corinto sobre essa relação de comida sacrificada a ídolo, ela não era tão simples assim, porque existia uma enorme possibilidade de alguém comer uma carne sacrificada a ídolo sem saber. Primeiro, porque era extremamente comum, culturalmente falando, que aqueles irmãos naquela cidade, eles tinham a prática de ir comer comidas sacrificadas a ídolos em templos. Também, em meio social, quando se reuniam com amigos, existia a possibilidade de estar ali comendo uma comida que pudesse ter sido oferecida a algum ídolo. E, principalmente, praticamente em todos os mercados que eram vendidos esses alimentos, a probabilidade de ser aquela comida sacrificada a algum ídolo pagão era enorme. E por causa disso, Paulo ele precisava resolver essa questão, porque dentro da igreja existia um grupo que se dizia os fortes, que comiam aquela comida sem ser afetado através da sua consciência, porque eles sabiam que o ídolo não é nada. Porém, do outro lado, em contrapartida, existiam aqueles que eram fracos, porque eles tinham uma familiaridade com os ídolos e entendiam que era errado comer aqueles alimentos. Logo, surge a seguinte dúvida: se era lícito ou não comer aqueles alimentos. E no capítulo 8 ainda, Paulo ele diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo
nada é no mundo, e o que não há senão um só Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, realmente, os ídolos eles não existem, e só existe um Deus. No verso 7 do capítulo 8, ele disse, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, irmãos, culturalmente falando, realmente era difícil para aqueles irmãos rejeitar completamente a ideia que o ídolo ele não era um Deus. Pode parecer bobo, inofensivo, mas nós hoje, muitas vezes, também passamos por essas situações quando nós fomos ensinados durante muitos anos, em outras igrejas, em outro tipo de cultura, determinados padrões de aquilo deve ser feito, aquilo não deve ser feito. E quando nós chegamos ao conhecimento do Evangelho, fica difícil a gente se desapegar de determinadas práticas que nós tínhamos, ainda que não tivesse nenhum intuito de edificação. Dessa mesma forma, ali em Coríntios, eles também tinham essa situação. Por isso, Paulo, então, ele não repreende esses irmãos que eram fracos, mas os que se diziam fortes. É o que ele diz aqui no capítulo 8 ainda, no verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Ainda no capítulo 8, verso 12, ele diz, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, Paulo, ele repreende esses que se diziam fortes, porque eles causavam tropeço agindo dessa forma, fazendo com que o irmão mais fraco pecasse. E essa atitude, Paulo está dizendo, não é uma atitude de liberdade cristã, mas um pecado contra o irmão e principalmente contra Cristo. Logo, o mau uso da liberdade por parte desses fortes na igreja, existia este problema ali para ser resolvido. Irmãos, em Cristo, nós somos livres não para agirmos como bem entendermos, mas para promover a edificação mútua. Para isso, precisamos abdicar de algumas prerrogativas por amor ao próximo, especialmente aquele que é mais fraco na fé. Porque o lema daqueles que se diziam fortes era o seguinte, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eles eram narcisistas por natureza e culturalmente falando. Ainda não tinham entendido que o Evangelho ele é algo integral, não individual. Por isso, Paulo ele dá o seu exemplo para que aqueles crentes de Corinto entendessem o verdadeiro sentido da liberdade. Ele fala isso no capítulo 9 inteiro, sobre a sua pessoa. E ele faz uma defesa do seu apostolado, mas aqui eu gostaria de destacar apenas o capítulo 9, verso 19 e 23, onde ele dá o seu exemplo de serviço para aqueles crentes. Ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei, fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e fiz-me de tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E no capítulo 10, onde entra o nosso texto da exposição, no início do texto, Paulo dá um outro exemplo, o exemplo de Israel no Êxodo. E ele mostra que estar em Deus não significa necessariamente estar isento de pecar. Israel, ele saiu do Egito debaixo da proteção de Deus e mesmo assim caiu em imoralidade e idolatria. E Paulo está dizendo aos Coríntios, vocês também não estão livres disso. Então, vigiem. Também nós hoje, irmãos, não estamos livres de
pecar e de cometer esses determinados pecados. E Paulo ele precisava então dar uma boa razão para esses crentes, para que eles pudessem usar a sua liberdade de forma correta, sem infringir o irmão mais fraco. E aqui está o verso 31, que nós acabamos de ler no início, capítulo 10, Paulo dá a resposta. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façai outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E o segredo está aqui, gente. Então, nós podemos voltar àquela resposta que eu fiz lá no início. Porque a minha liberdade ela deve ser diminuída por causa da consciência dos outros? E a resposta é por causa da glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Muitas vezes nós repetimos isso e às vezes na prática temos a dificuldade de entender como isso realmente funciona. Mas a glória de Deus, ela está associada à fama de Deus, mas não uma fama qualquer, a boa fama de Deus, que é a revelação do ser de Deus, a revelação da sua natureza e a presença de Deus entre os homens. Paulo, em Romanos capítulo 1, 20, ele afirma, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Mas um homem caído trocou a glória de Deus pela glória da criação. Por isso, Deus também revelou a sua vontade através dos profetas, em especial por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O autor de Hebreus ele diz que Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E é por causa dessa glória, irmãos, que Paulo chama a igreja de Corinto a viver. Esse é o motivo pelo qual eles deviam abdicar da sua liberdade narcisista, cheia de ego próprio, amor do eu, interessados apenas em benefícios próprios. Eles deviam viver para a glória de Deus por amor a Cristo e não para si mesmo. E é o que muitas das vezes acontece com nós hoje, irmãos. Muitas das vezes nós somos cheios de interesse próprio, agimos até mesmo em prol do serviço do reino com segundas intenções. Não é este o propósito. Não é para isso que Cristo nos chamou. Porque Cristo, irmãos, nos chamou segundo o seu evangelho para viver uma vida abnegada, para viver uma vida de retidão aos pés do Senhor. Tomar a cruz de Cristo e seguir é o exemplo do nosso Salvador, que deixou a sua glória no céu e se humilhou, fazendo-se homem. É o que Paulo está tentando dizer à igreja de Corinto, que é para eles pararem de viver para si mesmos e viverem para Cristo. Segue a palavra do Senhor, aquele que diz que amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou como João diz lá em sua epístola, que aquele que se diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso e até agora está em trevas. Não é isso que Paulo deseja para aquela igreja. E ele afirma isso no capítulo 8, verso 1 a 3. Ele diz que o saber, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas aquele que ama a Deus, esse é conhecido por ele. E aqui está o segredo. Não é que o conhecimento de Deus ele é algo meramente cognitivo, mas que esse conhecimento de Deus, ele nos revela que somos conhecidos dele. E essa que é a chave da questão. Por isso Paulo aqui ele expressa definitivamente, parem de viver para si mesmos. Vivam para a glória de Deus, em todas as áreas da vida, até mesmo no comer e no beber, porque até mesmo nessas práticas mais simples, existe a possibilidade de pecarmos contra nossos irmãos. E isso é o mesmo do que pecar contra Cristo. Então, meus queridos, ele continua a exposição e no verso seguinte, vocês podem estar me acompanhando aí, ele diz o seguinte:
não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Paulo expressamente proíbe os fortes de causar tropeço dos fracos. E ele diz, no capítulo 8, do 9 ao 13, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, Paulo diz, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E aqui, meus irmãos, Paulo não está trazendo um mandamento que nós devemos ser vegetariano ou vegano, algo do tipo, né? Aquele que gosta de comer uma carninha pode ficar tranquilo, que não é isso que ele está falando. Mas aqui é um efeito didático, que não somente na igreja nós devemos dar testemunho, mas aos ímpios também, lá fora, tanto o judeu quanto para os gentios. Trazendo para a nossa realidade, então, nós podemos entender que precisamos saber lidar corretamente com todo tipo de gente, não sendo uma pedra, um obstáculo no caminho, impedindo o avanço do Evangelho na vida dessas pessoas. Porque o viver para a glória de Deus não tem em si mesmo um fim em si mesmo, né? Mas um objetivo bem debilitado, que é a pregação do Evangelho. No verso 33, Paulo continua dizendo, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo diz que nós devemos ser agradáveis a todos, não no sentido de bajulação, ou como um político que quer agradar a todos para promover a sua própria fama, a sua própria glória, porque nós não devemos, irmãos, viver para agradar a homens, nem a nós mesmos, mas a Deus. E Paulo, ele afirma que o objetivo de não ser causa de tropeço é para que as pessoas venham à conversão e sejam salvas. Esse é o propósito prático do porquê devemos limitar a nossa liberdade, por causa do Evangelho, que é a revelação da glória de Deus em Cristo Jesus. E com isso, Paulo conclui dizendo no verso 1 do capítulo 11, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Todas as atitudes de Paulo não vinham dele mesmo, mas era um reflexo de Cristo. E em Gálatas ele afirma, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E com base nisso, meus queridos, nós podemos indagar, será que vivemos para a glória de Deus suficientemente a ponto de dizer ao nosso irmão, sede meu imitador, como eu também sou de Cristo? Em vista de todo o conhecimento e dons que a igreja de Corinto possuía, lhe faltavam alguma coisa, abdicar da sua liberdade para a glória de Deus. Porque, irmãos, o ápice da glória de Deus é o esplendor de sua graça. E o ápice desta graça é a cruz de Cristo. Jesus Cristo deixou sua glória para se fazer servo. E este é o maior exemplo que poderíamos ter, abdicar da nossa liberdade por amor ao próximo. E esse exemplo maior é a humilhação de Cristo. E eu gostaria de terminar essa breve meditação com uma frase que eu ouço no quartel, desde quando eu entrei, há 10 anos atrás, que diz o seguinte, que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, que possamos arrastar, irmãos, multidões para Cristo,
por amor do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvamos a Ti porque nós sabemos, ó Pai, que somos livres, sim, mas não para fazer o que bem entendermos, mas somos livres para obedecer, ó Pai, a Tua palavra por amor a Cristo. Nós louvamos a vida desta igreja, porque sabemos que aqui é pregado o Evangelho, mas pedimos a Ti, ó Pai, que não sejamos meramente ouvintes da Tua palavra, mas também praticantes. Que possamos, ó Pai, abdicar de nossa liberdade por amor do irmão. Ainda que para isso eu tenha que fazer a vida inteira, abdicar de coisas que não tinham a necessidade por não ser pecado, mas para que ganhar aquele irmão fraco, nós podemos fazer. Não por nós mesmos, mas por causa do amor de Cristo. Porque Ele sim deixou a sua glória, se humilhou, morreu na cruz para morrer pelos nossos pecados. E é por causa desta glória maravilhosa em Cristo Jesus que nós abdicamos da nossa liberdade por amor ao reino. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Obrigado.